Fala povo, beleza? Eu me chamo Thiago, sou professor de Física. Hoje a gente está aqui para ter uma aula sobre movimento harmônico simples, o famoso MHS. A gente vai estudar um pouco de um sistema massa-mola nesse tipo de movimento harmônico. A gente vai ver as formas de energia envolvidas nesse tipo de movimento e no finalzinho da aula a gente vai ver os gráficos aplicados nesse tipo de movimento. Essa aula de hoje foi preparada especialmente para todos vocês que estão aí em casa enfrentando a quarentena, num momento de dificuldade que o mundo enfrenta. Aproveitar esse tempo ocioso para fazer algo diferente da nossa vida, né? Um momento especial. A gente pega, por exemplo, na história da física, um cara chamado Isaac Newton, que na época da peste na Europa, foi quando ele escreveu a lei da gravitação universal. Então ele aproveitou um momento ocioso de dificuldade e fez coisas grandiosas, né? Escreveu a lei da gravitação universal. Então vamos fazer isso, pegar isso como exemplo e fazer pra gente coisas edificantes. Leia mais, assista coisas interessantes, assista aulas de, por exemplo, conteúdos que você não chegou a entender em sala de aula, aí você aproveita para estar aqui com a gente hoje, relembrando, né? E até mesmo fazendo exercícios que venham sanar suas dificuldades, tá? Então venha comigo que a aula de hoje vai ser para trabalhar um pouco na mente, melhorar um pouco o seu estado emocional, dar uma agitada, uma sacudida. Você que está com saudade até de ir comprar pão no canto, lá na padaria do canto, você que está com tanta vontade de ir para a rua que está aceitando até convite para ir para a reunião da Rinodê daqui a um tempo, se for o caso. Então vem comigo! A nossa aula de hoje tratando então, como eu falei antes, sobre energia mecânica no movimento harmônico simples, e na oportunidade a gente vai estar vendo também os tipos de gráficos, né? Nós vamos, em cima disso, primeiramente para falar sobre energia no movimento harmônico simples, vamos relembrar então quais são as formas de energia e o que é na verdade energia mecânica no movimento harmônico simples ou em qualquer outra situação na física. O que seria energia mecânica para a gente, né? Energia mecânica nada mais é, galera, do que a soma da energia cinética mais a energia potencial, né? Então a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. E o que vem a ser energia cinética? A energia cinética é a energia atribuída a todo o corpo em movimento, né? Todo o corpo de uma massa qualquer em movimento com velocidade constante é atribuído de uma energia cinética. E também temos para complementar e gerar energia mecânica de um sistema a energia potencial. O que é uma energia potencial? Quando nós falamos que alguém tem um potencial, quer dizer que ele tem a capacidade de desenvolver algo. Aí quando a gente traz para a física, a energia potencial é uma energia armazenada no corpo. Então ela tem a capacidade de desenvolver num corpo, por exemplo, movimento, produzir movimento. Então quando a gente fala sobre energia potencial, ela pode ser do tipo energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. Quando é que eu tenho energia potencial gravitacional? Quando um corpo armazena energia a uma certa altura, né? E a partir daí ele tem potencial, capacidade de produzir movimento em direção ao chão, por exemplo. E a energia potencial elástica, quando um corpo armazena energia potencial elástica nele, e ele tem capacidade de produzir movimento a partir daquela energia, como a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Considerando então que a energia cinética é atribuída a um corpo de massa m, ela pode ser calculada a partir da massa do corpo, né, multiplicada com a velocidade que esse corpo se move ao quadrado, dividido por 2, nós temos a energia cinética. A energia potencial gravitacional é mgh, que é a massa do corpo, a gravidade, né, a qual ele tá sujeita, e a altura de referência em relação à superfície. Né? Por exemplo, o planeta Terra, a gravidade seria 10, né, aproximadamente 10, e a altura seria uma altura qualquer em relação à superfície terrestre, para um corpo de massa m suspensa. E nós temos também aqui, que é a que mais importa para a gente, para a aula de hoje, é a energia potencial elástica. O que é energia potencial elástica? É uma energia atribuída a um corpo no qual ele armazena essa energia ao deformar um corpo elástico, como por exemplo uma mola, em que esse K, que é a constante elástica que caracteriza o material da mola ou qualquer corpo elástico, se a rigidez é alta ou então ela é baixa, e o X é a deformação elástica que esse corpo vai sofrer. Então, constante elástica vezes a deformação elástica ao quadrado dividido por 2, dá para a gente a energia potencial elástica produzida, armazenada, na verdade, melhor dizendo, por um corpo qualquer, ok? Com isso a gente pode então entrar numa seguinte análise.
Como é que se comporta, então, o movimento harmônico simples de um sistema massa-mola em que esse sistema está posicionado na vertical? Então, vamos começar aqui por um sistema massa-mola na vertical. Imagina, por exemplo, um corpo suspenso por uma mola. Quando ela sofre a distensão total, imagina que uma força está agindo nesse ponto aqui, esticando a mola. E quando ela tem a distensão máxima provocada por essa força aplicada, fora a força-peso dele, imagina, quando ele é abandonado, ele vai oscilar até um ponto de compressão máxima da mola e estiramento máximo da mola. Compressão máxima da mola e estiramento máximo da mola. A partir daí, então, a gente tem uma situação em que nós caracterizamos um movimento harmônico simples sempre em torno dessa posição de equilíbrio. Se você observar bem, vai ser a posição em torno da qual o sistema vai se movimentar no maior comprimento que a mola tem e no menor comprimento, em torno dessa posição de equilíbrio caracterizada nesse sistema aqui. Imagina, por exemplo, nessa situação, quando a gente tem uma mola no comprimento natural dela, a mola está relaxada no comprimento natural. Se você coloca um objeto de massa M preso na extremidade inferior dessa mola, a força-peso vai puxá-lo em direção à Terra. Então, dessa forma aqui, nós vamos ter duas forças atuando simultaneamente nesse sistema. Primeiramente, a força-peso para baixo e a força elástica para cima, baseando-se num corpo elástico, que nesse caso aqui é a mola. Se o corpo não se move nem para cima com a força elástica e nem para baixo com a força-peso, então quer dizer que nós vamos ter um sistema em equilíbrio, né? Então, as forças elas se anulam, caracterizando que o corpo vai ficar em repouso nesse momento. Mas imagina você que a partir desse ponto, além da força-peso, agora uma força F, como essa aqui, ela foi aplicada puxando o corpo em direção ao chão, né? Fazendo com que a mola sofresse uma deformação X', como está caracterizada aqui. Vindo de onde? Dessa posição de equilíbrio até a posição X'. Nesse ponto aqui a gente vai entender então que a mola que antes estava em equilíbrio com o corpo de massa M, agora ela está numa situação de estiramento. A mola foi esticada ou distendida. Isso considera então que o corpo ele foi esticado a partir de uma força F. E se abandonarmos ele nesse ponto, ele vai passar a oscilar em torno do comprimento menor e do maior para essa mola. Considerando que o X' que ele sofreu distensão para baixo vai ser o mesmo que ele vai sofrer para cima, se considerarmos esse sistema ideal, um sistema perfeito, que não considera atrito nem com ar e nem qualquer sistema, por exemplo, como no contato aqui, com a parte superior, ok? Agora, e um movimento harmônico num sistema, por exemplo, como esse aqui, num sistema horizontal, né? O movimento harmônico num sistema massa-mola horizontal é importante também considerar que esse sistema ele é considerado um sistema perfeito ideal. Como assim? Não existe atrito entre esse objeto, essa esfera de massa M e a superfície onde ela está. Então não existe também atrito com o ar em volta dela. Então considere, essa mola relaxada tem na extremidade dela um corpo de massa M e aqui ela está presa a uma parede. Esse é o equilíbrio desse sistema. Imagina você aplicando uma força externa, puxando ela para a direita, e ela faça com que a mola sofra uma deformação X em direção à direita, né? Que é a orientação positiva desse nosso eixo X aqui. Né? Então, a partir daqui, se nós abandonarmos esse corpo nesse ponto, ele vai, com a força elástica restauradora da mola, puxar ela de volta para a posição de equilíbrio e, chegando na posição de equilíbrio, ela vai deformar a mola, comprimindo até esse ponto inferior aqui, anterior ao ponto de equilíbrio zero. Então, aqui a gente vai perceber que um sistema massa-mola em movimento harmônico simples, ele vai realizar um movimento direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda, sempre com a mesma distância percorrida, que é o que a gente considera como amplitude de movimento nesse MHS para esse corpo de massa M, beleza? Bom, analisando a energia mecânica num sistema conservativo, ou seja, quando a gente despreza qualquer tipo de atrito, seja atrito com a superfície, seja atrito com o ar, como é o caso, por exemplo, desse skatista na esquerda do vídeo de vocês, em que ele está se deslocando numa pista de skate em que não há dissipação de energia, então não há atrito com o ar e nem com a superfície.
Se o sistema é conservativo no caso dele, então quer dizer que a energia, ora ela é cinética quando ele está em movimento, ora ela se torna 100% gravitacional quando, por exemplo, ele está no ponto mais alto da pista. Então isso quer dizer que a energia mecânica ela fica alternando entre cinética e gravitacional. Cinética e gravitacional. Mas a pergunta para a gente no sistema massa-mola é: como se comporta a energia mecânica num sistema massa-mola quando se fala de energia cinética e de energia potencial elástica? Vamos observar melhor lá na nossa imagem? A gente pode notar nesse sistema massa-mola, por exemplo, quando o objeto de massa m ele se desloca para a direita com máxima distensão da mola e para a esquerda com máxima compressão da mola. E que a gente pode observar que, se o sistema é conservativo, não há atrito com a superfície nem com o ar, então a energia mecânica ela é conservada ao longo do movimento, seja na extremidade direita com amplitude positiva, seja na extremidade esquerda com amplitude negativa, né, em torno de um ponto de equilíbrio zero. Então a energia mecânica é a mesma na esquerda, no ponto de equilíbrio e na direita. Com base nisso, a gente pode, por exemplo, analisar que se a energia mecânica ela é constante ao longo do sistema, mas ora ele está em movimento e ora ele está em repouso. Então a gente tem que entender que, apesar da energia mecânica ser constante, ela tem diferentes formas ao longo desse movimento harmônico simples. Por exemplo, na direita, que é quando o objeto ele tem máxima distensão da mola, que é no ponto X de amplitude positiva, nós temos a energia 100% elástica, energia potencial elástica. Quer dizer que se o objeto está parado, então não tem velocidade, a energia cinética é zero e a energia potencial elástica é máxima. Quando ele entra em movimento, passando pelo ponto central de equilíbrio da mola, ele alcança a máxima velocidade, onde a energia cinética dele é máxima e a energia potencial elástica é zero. Por que a energia potencial elástica é zero nesse ponto? Porque é o ponto que se refere ao comprimento natural da mola, onde a mola estava relaxada no início. Passando por esse ponto central de máxima velocidade, onde a energia cinética é máxima, ele passa a comprimir a mola até que o objeto de massa m entre em repouso. E ao entrar em repouso, a velocidade sendo nula novamente, a energia cinética vai ser zero e nesse ponto a gente vai ter apenas energia potencial elástica. Então quer dizer que a energia mecânica ela é 100% elástica no ponto de amplitude negativa, ela é 100% cinética no ponto central de equilíbrio e ela volta a ser 100% elástica no ponto de amplitude positiva, ok? Beleza, então com base nisso a gente considera velocidade máxima no centro e velocidade nula, né, nos pontos extremos do movimento harmônico simples. Então analise comigo, sendo a velocidade, como a gente falou aqui, zero nas extremidades e sendo máxima no ponto central, e a aceleração? A aceleração ela vai ter um comportamento diferente da velocidade. A aceleração ela é nula no ponto central. Por quê? Porque se a mola não sofre nenhum tipo de deformação nesse ponto central, quer dizer então que a força é igual a zero, a força elástica. A força elástica vai ser nula nesse ponto central porque não tem deformação. E pela segunda lei de Newton, se a deformação x é igual a zero, então não vai ter força elástica nesse ponto. Se não tem força, então não existe aceleração pela segunda lei de Newton, né? E com base nesses pontos extremos aqui, nas extremidades esquerda e direita, amplitude negativa e positiva, é onde nós temos a aceleração mínima e a aceleração máxima para esses pontos, né? Onde eu tenho máxima compressão da mola, aceleração máxima jogando de novo o objeto no sentido positivo de x. E aqui onde eu tenho máxima distensão da mola, onde a aceleração, vai ser mínima. Por que a aceleração é mínima nesse ponto? Que é justamente o ponto onde a mola vai trazer o objeto contrário à orientação positiva do eixo x. A aceleração máxima devolve o objeto a favor de x. A aceleração mínima joga o objeto contrário ao eixo x. E onde a aceleração é zero? No ponto central, onde não há deformação da mola, ok? Agora a gente vai analisar como se comporta a aceleração e a força elástica nos extremos esquerdo e direito, ou seja, de amplitude positiva e de amplitude negativa. Na direita do vídeo de vocês podem observar, por exemplo, uma partícula em movimento harmônico simples, em que ela vai de um extremo ao outro, né, em que há variação de aceleração e velocidade, como nós discutimos anteriormente. Baseando-se nisso, a gente vai primeiro relembrar algumas equações aqui do movimento harmônico simples, vai lembrar da lei de Hooke,
vai lembrar das equações da posição, velocidade e aceleração no movimento harmônico simples, para que a gente possa entender o comportamento da aceleração e da força de um extremo ao outro desse movimento harmônico simples de um sistema massa-mola. Vamos observar lá? A gente pode, por exemplo, considerando o sistema massa-mola oscilando entre uma amplitude negativa e positiva em torno desse ponto de equilíbrio, analisar como se comporta a força e a aceleração, então, nesse caso. Mas para isso, a gente vai primeiramente aqui relembrar algumas equações que são fundamentais no movimento harmônico simples de um sistema massa-mola, como, por exemplo, a primeira equação aqui, que é a equação da lei de Hooke, né? A equação lei de Hooke, na verdade, que traz para a gente que a força elástica aplicada num sistema elástico vai ser o produto entre a constante elástica que caracteriza o material elástico vezes a deformação que esse corpo elástico sofre, como, por exemplo, a mola. O sinal negativo da lei de Hooke caracterizando aqui para a gente que ela é uma força restauradora. Depois nós temos as três equações aqui da posição, da velocidade e da aceleração. Equação da posição para a gente ao longo de um eixo x horizontal vai ser o produto entre a amplitude de oscilação desse sistema massa-mola vezes o cosseno do arco ômega-t mais φ0. Ômega é a frequência angular ou velocidade angular. Se considerarmos uma análise de um movimento circular em cima desse movimento harmônico simples de oscilação, essa frequência angular multiplica com o tempo e soma com a fase inicial, que a gente considera como o ângulo inicial do movimento circular considerado. A equação da velocidade vai ser menos ômega-a, velocidade angular, vezes a amplitude de oscilação, que multiplica com o seno do arco ômega-t mais φ0. E depois a última equação é da aceleração, que é menos ômega quadrado a vezes cosseno de ômega-t mais φ0. Se nós observarmos bem a equação da posição e a equação da aceleração, o que elas têm de semelhante destacado aqui é a cosseno ômega-t mais φ0, amplitude, cosseno do arco ômega-t mais φ0. E vai ser a mesma parte representativa aqui na equação da aceleração, tirando menos ômega quadrado, a cosseno do arco ômega-t mais φ0, ômega-t mais φ0. Considerando isso, então, a gente pode pegar a equação da aceleração e no lugar de a cosseno ômega-t mais φ0, nós podemos escrever o próprio x da equação da posição, que são elementos representativos e a gente pode substituir na equação da aceleração, o que vai trazer para a gente uma equação da aceleração simplificada. Então, quer dizer que eu posso calcular a aceleração A em função da posição x, né? Ou seja, a aceleração de uma partícula no sistema massa-mola vai ser igual a menos ômega quadrado vezes x. Essa equação reduzida, ela nos ajuda a fazer uma análise bem detalhada de como se comporta a aceleração e a força nesse sistema massa-mola. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o ponto em que x é igual a menos a, ou seja, a amplitude negativa, nós temos a aceleração menos ômega quadrado a. Isso quer dizer que, baseado na equação que nós escrevemos simplificada da aceleração, onde nós tínhamos x, nós colocamos o menos a. Menos a, com o menos da equação da aceleração, fica tudo positivo. Então, ficando tudo positivo aqui, isso quer dizer que a aceleração é máxima nesse ponto. Logo, se a aceleração é máxima, então nós temos aqui uma força elástica menos K vezes A. Lembra? Na lei de Hooke, né, era menos KX, então no lugar do X colocamos o menos A, só que menos do A. Com o menos da lei de Hooke, que estava aqui no início, fica a força elástica igual a K vezes A. E na extremidade direita, onde nós temos máxima distensão da mola, aí o X vai assumir uma posição de amplitude positiva, logo a nossa aceleração vai ser menos ômega quadrado vezes, onde antes era x, colocamos o a positivo. Então a aceleração aqui vai ser menos ômega quadrado a, o que vai caracterizar para a gente aqui uma aceleração mínima, né, considerada. E a força elástica, que é menos k vezes x, que é a segunda lei, que é a lei de Hooke, desculpa. Então no lugar do x colocamos a amplitude positiva. Então menos k vezes x vai ser a nossa lei de Hooke. Então quer dizer que a força elástica e a aceleração aqui, nós temos o comportamento máximo para a aceleração na amplitude negativa e comportamento mínimo para a aceleração na amplitude positiva, na amplitude em que a amplitude é positiva. E no ponto central, que representa o equilíbrio desse sistema massa-mola,
Como nesse ponto a mola não está nem distendida e nem comprimida, nesse ponto é a posição de equilíbrio, então meu x é igual a zero, não há deformação da mola. Se não há deformação, então nesse caso, nesse momento aqui, não há ação da força elástica. Então, se x é igual a zero, então zerando um x aqui da nossa equação reduzida, ó, 0 vezes menos ômega quadrado, vai dar tudo zero aqui, o que vai caracterizar uma aceleração nula. Então, a aceleração sendo nula, então logo, pela segunda lei de Newton, se a aceleração é nula, então a força também vai ser nula para esse ponto, ok? Vamos ver agora nessa parte final da nossa aula como se comportam os gráficos da energia cinética, da energia potencial elástica e da energia mecânica, que na verdade é a soma das duas, né? Como esses três gráficos se comportam, e no final a gente vai ver o gráfico da posição, velocidade e aceleração, né? Para encerrar nossa aula de hoje, e nós vamos fazer uma questão também hoje, né? Um exercício para ver como foi o nosso aprendizado, como tem se desenvolvido e principalmente como é que a gente pode ver questões do tipo em algumas provas de vestibular ou até no próprio Enem, por exemplo, né? Que o Enem trabalha com a competência 1 e habilidade 1 quando se fala de movimento harmônico simples. Então vamos analisar os gráficos? Esse eixo horizontal aqui ele vai medir a posição da partícula ao longo do movimento harmônico entre a amplitude A positiva e A negativa, né, de distância igual, onde há máxima distensão da mola e máxima compressão da mola. E o eixo vertical está representando aqui as possíveis energias em análise, que no caso nós vamos analisar aqui a energia mecânica, a energia cinética e a energia potencial elástica. Vamos começar aqui, por exemplo, pela energia cinética. A energia cinética, a gente sabe que ela vai ter representatividade nos pontos onde houver movimento. A gente sabe que na máxima compressão, que é em menos A de amplitude negativa, e na máxima distensão da mola, que é em mais A de amplitude positiva, é onde o objeto para. Então, se ele para no ponto mais A e menos A, é onde não há movimento. E se não há movimento nesses pontos, isso vai dizer então para a gente que não há velocidade. Se não há velocidade, a energia cinética é nula em menos A e mais A. E o que representa corretamente o gráfico com concavidade voltada para baixo. Logo, nos extremos, né, a energia cinética é zero em menos A e mais A. E a energia cinética é máxima onde a velocidade é máxima, que é no ponto central, que é o ponto de equilíbrio aqui. A gente pode observar, por exemplo, que o ponto mais alto do nosso gráfico da energia cinética é exatamente no ponto central, no ponto de equilíbrio do sistema elástico, que é onde a velocidade é máxima, então a energia cinética é máxima. O contrário vai ser o comportamento do gráfico da energia potencial elástica, porque nos extremos, onde eu tenho máxima compressão da mola e máxima distensão, é onde a minha energia potencial elástica é máxima, aqui em mais A e menos A. Logo, energia elástica máxima e energia elástica máxima aqui. Mas no ponto onde a mola está no comprimento natural dela em equilíbrio, então se não há compressão nem distensão da mola, quer dizer então que ela está na posição de equilíbrio, logo a energia potencial elástica é nula, que é onde a velocidade é máxima. Então, se a mola não está sofrendo deformação nesse ponto central, é exatamente onde a nossa energia potencial elástica vai ser zero. Não existe energia potencial elástica, então, nesse ponto central. Diferente a gente vai observar da energia mecânica, já que a gente vai lembrar que a energia mecânica ela é a energia potencial elástica e a energia cinética, a soma das duas. E a gente sabe que se o sistema é conservativo, não há perda de energia ao longo do movimento da esquerda para a direita, para a esquerda de volta. Se não há perda de energia, então o sistema é conservativo. Logo, a energia mecânica é representada por essa linha pontilhada constante aqui, ou seja na amplitude menos A, na amplitude mais A, ou na posição de equilíbrio, a energia mecânica ela se conserva, ela é sempre a mesma. A gente pode observar também aqui o comportamento do gráfico da posição e da velocidade e da aceleração. A gente pode observar que tanto a função da posição é uma função cosseno e da aceleração também é uma função cosseno, né? Diferente é a equação da velocidade, que é uma função seno. Então, na verdade, o que é que nós temos aqui? Trazendo um pouco de conhecimento lá da trigonometria, né? Que
a equação da posição, como é uma função cosseno, então quer dizer que o gráfico da posição vai ser uma representação cosseno, em que, por exemplo, ele tem início aqui, quando a fase inicial é igual a zero, né? Como aqui a gente representa a fase inicial sendo igual a zero, ele começa em mais A, vai a amplitude mínima e máxima, sempre passando pelo ponto de equilíbrio. E a velocidade, como sendo uma função seno, característica trigonométrica, então ela começa aqui na origem, né? Então ela começa no ponto zero, né? Em que ela vai oscilar entre amplitude mínima e máxima. E a função, e o gráfico da função cosseno, aqui para nossa aceleração, ela vai ter um comportamento semelhante ao da nossa equação da posição. Então quer dizer que ela vai começar na amplitude mínima, vai até a amplitude máxima, mínima e máxima. Todos os três sendo medidos em relação ao tempo, que é o nosso eixo horizontal. Então, o gráfico da posição é uma função cosseno, que a gente traz lá da trigonometria, da velocidade é uma função seno, característica, e da aceleração é uma função cosseno, novamente, característica lá da trigonometria, ok? Para a gente encerrar nossa aula de hoje, a gente vai fazer aqui duas questões que são bem simples, de pura interpretação direta, para a gente entender, por exemplo, que o estudo do movimento harmônico simples, quando ele é discutido do ponto de vista teórico, as questões se tornam bem simples, né? Bastando para a gente entender quais são os pontos de inversão, onde a amplitude é positiva, onde é negativa, onde a aceleração ela é nula, onde ela é máxima, onde a velocidade ela é nula e ela é máxima. Por isso a gente vai observar essas duas questões aí. Vamos lá fazer? Questão aqui, por exemplo. Um corpo de massa M ligado a uma mola de constante elástica K está animado de um movimento harmônico simples. Isso quer dizer que ele se move de um ponto ao outro, amplitude positiva e negativa. Nos pontos em que ocorre a inversão no sentido do movimento, ou seja, na amplitude positiva na direita e negativa na esquerda. Letra A. São nulas a velocidade e a aceleração. Então ele está afirmando na letra A que tanto a velocidade quanto a aceleração são nulas nos pontos de inversão do sentido, né? Que é a amplitude positiva e negativa. Letra B. São nulas a velocidade e a energia potencial nos pontos de inversão. Letra C. O módulo da aceleração e a energia potencial são máximas nos pontos de inversão. Letra D. A energia cinética é máxima e a energia potencial é mínima, como ele fala novamente nos pontos de inversão. Letra E. A velocidade em módulo e a energia potencial são máximas, né, nos pontos de inversão. A, B, C ou D. Qual seria a alternativa correta? A alternativa correta nesse caso aqui é a letra C de casa. Ou seja, nos pontos em que ocorre a inversão no sentido do movimento harmônico simples, o módulo da aceleração e a energia potencial, que no caso aqui é elástica, são máximas, né? Então, nesses pontos de inversão, todas as afirmativas que falaram que havia velocidade ou que a velocidade era máxima nos pontos de inversão, está errada. A velocidade é nula nos pontos de inversão, onde nós vamos ter o módulo da aceleração máxima e energia potencial elástica também máximas. Vamos observar essa outra questão aqui. Um corpo de massa M é preso à extremidade de uma mola helicoidal que possui a outra extremidade fixa. O corpo é afastado até o ponto A e, após abandonado, oscila entre os pontos A e B. Ou seja, os pontos A e B vão ser para a gente os pontos de inversão, de amplitude mínima e amplitude máxima, né? Na verdade, a amplitude positiva e negativa. Pode-se afirmar corretamente que, letra A aceleração é nula no ponto zero, que é o ponto central de equilíbrio. Letra B, a aceleração é nula nos pontos A e B, que são os pontos de inversão. Letra C, a velocidade é nula no ponto zero, que é o ponto de equilíbrio. Letra D, a força é nula nos pontos A e B, que são os pontos de inversão. E letra E, a força ela é máxima no ponto central, ou seja, na posição de equilíbrio. A, B, C, D ou E, a alternativa correta nesse caso aqui é a letra A. Ou seja, entre os pontos A e B, pode-se afirmar corretamente que
ele diz que a aceleração é nula no ponto zero, ou seja, no ponto central, onde a mola não há deformação na mola, nem para mais e nem para menos, nem com amplitude positiva nem negativa. Nesse ponto, a mola ela está em estado de equilíbrio, né, no comprimento natural dela. Então, se ela está no comprimento natural, então não há força, logo a aceleração é nula no ponto central. A alternativa correta aqui nesse caso é a letra A. Então é isso, povo, a gente fica por aqui hoje. Estudamos hoje o MHS, Movimento Harmônico Simples para Sistemas Massa-Mola, e estaremos preparando uma próxima aula para falar sobre associação de molas em série e em paralelo no MHS, e também estaremos vendo na mesma aula que vem pêndulo simples no Movimento Harmônico Simples, ok? Então fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.